do concílio, a liturgia era um departamento do direito canónico. Portanto, era o ritualismo, o que se deve fazer, como se deve fazer, e portanto tudo. Ora, a liturgia não é isso, a liturgia é todo um mistério que se dá. Bom, primeiro, complementar, e ainda no ponto 5 da Constituição, complementar desta primeiro pilar, ou seja, a liturgia é a continuação da história de salvação de hoje da Igreja, isto é, Deus continua a escrever com cada um de nós, crentes, homens e mulheres de fé, que olham para o Cristo e o reconhecem como seu Senhor. A liturgia continua a ser esta história de salvação que Deus está a escrever comigo, contigo, com qualquer um de nós que celebra, que está e que caminha na vida. Primeiro ponto. Nesta história de salvação, há um outro elemento fundamental que radica daqui, que nós já tocamos, e que é o número 5 pediu, que é, e podemos pôr a segunda grande afirmação, a liturgia é a celebração do mistério pascal de Cristo. Ou seja, se toda a história da salvação é importante, como vos dizia, essa história da salvação caminhou para uma plenitude. E essa plenitude é Cristo e o seu mistério pascal. Onde, de facto, Deus definitivamente tomou a causa humana, a redimiu, tomou a condição humana e a redimiu, foi no mistério pascal de Cristo. É por isso que para os cristãos, a Páscoa do Senhor, a Páscoa de Cristo, a sua morte e a sua ressurreição, é o núcleo central da sua fé. Reparai que as pregações de São Pedro, logo ao início, têm isto como sendo Cristo, homem, Jesus de Nazaré, homem acreditado entre nós, a quem vós destes a morte, Deus o ressuscita. Ou seja, no centro da fé dos cristãos está o mistério pascal de Cristo. Reparai que São Paulo diz isso em várias das suas cartas e não é muito explícito. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Andais a olhar para um que é igual aos outros e, portanto, não vale a pena. É mais um desses salvadores que apareceu em Israel, mas que de facto não nos salvou. E, portanto, o centro da nossa fé está no mistério pascal de Jesus. E o concílio chama a atenção o que é este mistério pascal de Jesus. Quais são os seus elementos constitutivos? Nós podemos pôr, neste mistério pascal de Cristo, podemos elencar 7 elementos constitutivos do mesmo mistério. Primeiro, paixão. Segundo, morte. Terceiro, descida aos infernos, ou descida à mansão dos mortos. Quarto, ressurreição. Quinto, ascensão. Sexto, glorificação. À direita do Pai. E o sétimo, o dom do Pentecostes, o dom do Espírito. Falar do mistério pascal de Jesus é, quando dizemos na expressão mistério pascal, nós estamos a compreender todos estes 7 elementos. O que é o mistério pascal de Jesus? É o seu mistério em que Jesus livremente entrega a sua vida pela redenção do mundo. Jesus diz isso, ele está muito consciente disso. Não, ninguém me tira a vida, sou eu o Criador. É o momento decisivo da encarnação, no fundo. Jesus vem ao mundo para isto. Ele próprio diz, na oração, no Jardim das Oliveiras, quer dizer, Pai, livra-me deste cálice, mas foi para isto que eu vim. A consciência que Jesus tem, muito nítida, de que a sua entrega, a sua doação, é o momento decisivo de tudo. Toda a história da salvação, toda a obra redentora de Deus atinge aqui o seu clímax, que é Jesus entregou a sua vida por nós. E então o mistério pascal de Jesus tem estes elementos, a sua paixão, a sua morte, a sua descida à mansão dos mortos. O que é que isto quer dizer? É uma expressão para dizer que a morte de Jesus e a sua ressurreição engloba toda a realidade.
Jesus, na sua morte, compreende em si toda a realidade. Tudo aquilo onde o homem se meteu. Tudo aquilo onde, digamos, pode parecer mais longe de Deus. Porque Deus em Cristo vai redimir tudo isso. E por isso reparem que esta descida à mansão dos mortos, ou descida aos infernos, está até na base das figurações da ressurreição dos nossos irmãos ortodoxos. Se vocês repararem, os ícones da ressurreição dos ortodoxos são sempre Jesus que desce aos infernos. Estende a mão a Adão. Conhecem esses ícones, figurações? Ou seja, estende a mão a Adão, Adão está prostrado, ergue a mão, Cristo está de pé, desce-lhe a mão, e muitas vezes escrevem aquela frase que aparece na carta aos Efésios: levanta-te tu que dormes e Cristo te iluminará. Ou seja, no sentido que Cristo, na sua ressurreição, vai buscar a humanidade toda, mesmo naquilo, digamos, no mais ínfimo e no mais longe de Deus em que ela se possa ter posto. Cristo vai lá buscá-lo, redimi-lo. E, portanto, aquele gesto, de facto, de ir aos infernos buscar Adão, no fundo, e buscar aquele que começou esta geração para a morte com o pecado, digamos, dos nossos primeiros pais. A ressurreição, a ascensão, a glorificação à direita do Pai e o dom do Pentecostes. Quer dizer, tudo isto é um mistério pascal. Vocês reparem, na vida e na liturgia da Igreja, só para vocês verem, estes 7 elementos são compreendidos como um todo. Não é? São um todo. E a liturgia da Igreja e a vivência como a Igreja nos primeiros séculos foi vivendo este núcleo central, que é o mistério pascal de Cristo, foi depois fazendo com que ele fosse separando estes elementos. E daí se foi construindo aquilo que é hoje o ano litúrgico. Ou seja, a Igreja nascente celebrava tudo isto num dia, que era o domingo. Ou na Páscoa anual, a partir do século II. E depois começou a separar estes elementos. E começou a separá-los, espalhando-os no tempo. Um bocadinho, digamos, a cronologia começou a determinar aquilo que inicialmente era vivido como um núcleo total, começou a espalhá-lo pelo tempo. Então começou-se a criar o que se chama, primeiro, a Semana Santa. Depois, se Cristo celebrou em Quinta-feira Santa, porque é que nós não celebramos esse mistério? Se Cristo morreu em Sexta-feira Santa, porque é que não? E assim foi-se. O que era tudo inicial foi-se deslaçando e foi construído o que é hoje o ano, digamos, o ano litúrgico. Portanto, o Pentecostes 50 dias depois da Páscoa, a Ascensão 40 dias depois da Páscoa, etc, etc. Ou seja, no fundo, pois a historicidade do mistério pascal, como as coisas aconteceram e quando aconteceram, foi determinando o deslaçar deste núcleo central e o ir espalhando no tempo, e assim se vai construindo o ano litúrgico. Ora, a Igreja tem no centro da sua liturgia este mistério. E porquê? Porque é na Páscoa de Cristo que a Igreja, e que, digamos, e que Cristo concede à Igreja, no fundo, a redenção. E é isso que nós celebramos em toda a liturgia. Toda a liturgia da Igreja, direta e indiretamente, celebra o mistério pascal de Jesus. Quase podemos dizer, não é bombástico, mas pode parecer, mas não é. Quase podemos dizer isto. A Igreja não tem outra coisa para celebrar que não seja o mistério pascal de Cristo. Vocês, então, mas como assim? Como assim mesmo? Então é quando nós estamos a celebrar, por exemplo, vem aí agora o 8 de dezembro, a Imaculada Conceição de Nossa Senhora, estamos a celebrar o mistério pascal de Cristo? Estamos. Porque Maria é Imaculada na sua Conceição em virtude do seu Filho e em função do seu Filho. Então, quando celebramos o nosso patrono da nossa paróquia ou da nossa associação, um mártir, um santo, estamos a celebrar o mistério pascal de Cristo, estamos, porque ele é santo e tornou-se santo e é modelo para a Igreja, porque se inseriu nesta vida de Cristo no batismo e o viveu de tal maneira que se torna modelo para nós. Mas o ponto de referência primeiro e último é o mistério pascal de Cristo. Então, e quando estamos a celebrar o batismo de uma criança ou de um adulto, é o mistério pascal de Cristo que estamos a celebrar? É. Porque é o mistério pascal o fundamento de todos os sacramentos. E no batismo, esta vida nova que nós assumimos, ou melhor, que nos é dada no batismo para que vivamos, é uma vida que brota da Páscoa de Jesus.
Então, e quando estamos a celebrar a penitência, a confissão, também é o mistério pascal de Cristo? Claro que é. Onde é que Cristo nos redimiu? Onde é que Cristo nos conquistou o poder do perdão dos pecados para a nossa fragilidade humana? Na cruz e na ressurreição. Então, e quando estamos a celebrar o matrimónio, também é o mistério pascal de Cristo que estamos a celebrar? É. Porque na Páscoa de Cristo, na sua morte e na sua ressurreição, é o momento em que Deus desposou definitivamente em seu Filho a humanidade. E, portanto, por isso é que o matrimónio é sempre uma imagem do amor redentor, do amor esponsal com que Cristo ama a sua Igreja e com que Deus ama a humanidade. Ou seja, é sempre o mistério pascal que está na base da liturgia cristã. Nós não temos outra coisa para celebrar. Nenhuma outra coisa. E o Natal, então, mas o Natal, que é o nascimento de Cristo, também é um mistério pascal. É porque o Natal só se entende, e o nascimento de Cristo só se entende e só atinge a sua plenitude na Páscoa. Para que é que Cristo veio ao mundo? Para nos redimir. Onde é que Ele nos redimiu? Na sua mistério pascal. Está claro? Isto parece um bocadinho bulldozer, mas é mesmo assim. Porque nós às vezes temos ideias erradas. E nós mesmo, assim, mas não digo para animar, mas nós mesmo padres, por exemplo, há coisas que a gente não diz por mal, mas que aquilo não acerta, não é? Acerta ao lado. Às vezes os padres me dizem, vou celebrar a minha missinha. Qual a tua missinha? A missinha não é tua, nem é de ninguém, é nosso. Vais celebrar a missa, a minha missinha. Ou as santas que às vezes nos aparecem na sacristia de São Senhor Padre, a missa hoje é minha. Qual sua? Nem minha. Ora, é essa, Sr. Padre. E depois vem logo, eu pago. Senhor, Nosso Senhor não está a 10 euros. Não há nada que pague um sacramento. O que a gente dá é uma esmola, isto não é um comércio. O sacramento é impagável. A ação redentora de Deus alguma vez é pagável por algum dinheiro humano. Nada é pagável na linha da graça. Tínhamos ilusões. Mas nós dizemos estas coisas. Ou então a nosso santo, e mesmo a nossa oração está toda nesse sentido pascal. Que é, porque Cristo nos redimiu e nos dá esta vida nova que começa em nós no batismo, nós podemos aceder e podemos chamá-lo de Pai ou Deus Pai, podemos prestar o nosso louvor e tudo bem. Ou seja, no coração da fé da Igreja, no coração da celebração litúrgica, está sempre o mistério pascal. Isto é bom que nós percebamos. Porquê? Porque aqui há um tipo de desenvolvimento que eu gostava de ver feito e ainda não vi muito, que é como é que a Páscoa de Jesus, que é um mistério de morte e ressurreição, ou seja, um mistério de fialdade, mas ao mesmo tempo de beleza, como é que isso se traduz e se projeta, por exemplo, na criação artística, na arquitetura, etc. Claro que isso se faz em elementos diferentes, como a luz, a cor, a forma. Mas nunca nos esquecemos disto. O mistério pascal de Jesus é, de facto, o núcleo de onde brota toda a beleza, não só a liturgia, mas toda a beleza. E nisso o Papa Bento XVI, no Sacramento Caritatis, a última exortação que ele fez, a última não, mas uma das exortações pós-sinodais que ele fez a síntese, ele tem lá, creio que é no parágrafo 35, se não estou em erro, ele toca a atenção. A beleza na liturgia, como na arte cristã, não é uma questão esteticista. Essa beleza brota de um paradoxo. Que aquilo que é o mais belo dos filhos dos homens, usando a expressão do Salmo para se referir ao Messias, é também aquele que não tem figura nem rosto, do servo de Yahvé, diz aí. Ou seja, é um mistério de fialdade, de horror, de dor, como foi a cruz do Senhor, mas ao mesmo tempo um mistério de uma beleza que extravasa isso, mas que não nega a dor, nem nega a fialdade. Porque o ressuscitado da manhã de Páscoa é aquele que também ainda traz as marcas da cruz. Parem as aparições do Senhor ressuscitado. É aquele que também diz, olha para as minhas mãos, vê o meu lado. E este paradoxo íncito é daí que tem que brotar, de
facto, a beleza de toda a arte cristã, quer na arquitetura, quer nas outras expressões da arte. E isto vale a pena mergulhar aqui. Eu sei que não é fácil, mas alguns de vocês peguem nesses textos, eu posso vos trazer, se quiserem, para meditar bem isto, porque isso é que concede, de facto, permiti a expressão, aquele plus, aquele excesso, que é característico sempre de uma arte que está acima do que excede. Há sempre aquela excedência que faz e que dá o caráter próprio, mas que na arte cristã isso tem que estar lá presente. Mas que textos são esses para ler? Este é um exemplo do Sacramento Caritatis. Eu trago na próxima aula. Creio que é o 35 ou o 36, mas eu trago depois digo, onde o Papa reflete isso. Quer na liturgia. Pode, se quiser, fazer uma lista disso, uma síntese disso. E depois vocês dão os textos todos, ou vão pela internet a todos. Sim, perfeitamente. E isso faz-nos pensar, porque, de facto, isto, por exemplo, na música e tudo, isto é importante. Isto é importante. Na criação artística, reparem, quando um músico pega num texto, por exemplo, só e com isto termino para continuarmos, quando um músico, por exemplo, vai musicar um santo, por exemplo, ele tem de saber o que é aquele texto, de onde é que ele vem, por exemplo. Não é? Saber que o santo é um texto aclamativo. Estamos diante de uma aclamação. É muito diferente de uma súplica. É muito diferente de uma meditação interiorizante, por exemplo. O que logo à partida perde um tipo de composição diferente. Estamos diante de uma aclamação. Depois saber que é um texto que, tirado do profeta Isaías, quando o profeta Isaías tem a visão da glória de Deus. Ou seja, uma visão que extravasa as coordenadas, digamos, espaciais, temporais, ou seja, quase uma visão mística. E que, portanto, vê a glória de Deus e os anjos e os arcanjos todos a cantarem Santo, 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 Senhor Deus do Universo. Portanto, este contexto. O músico, quando pega para compor, tem que perceber isto. E tem mais que fazer, quer dizer, tem que rezar isto, muitas vezes. Tem que se pôr diante de Deus, tem que pedir a luz, tem que imaginar, tem que... Porque depois a sua composição tem que deixar sair isto tudo. Senão, o que é que sai? Sai mais uma cantiguinha, daquelas que não aguenta nem arrefenta, que se calhar até tem um ritmo que nos põe ali todos a gingar, mas aquilo não nos eleva. Não nos eleva. Quem diz a música diz o resto. Quando nós contemplamos um Cristo, seja no crucifixo, seja noutra expressão, temos que fazer a experiência daquilo que o Rainer Maria Rilke diz naquelas cartas a um jovem poeta. Conhecem essas cartas do Rainer Maria Rilke? Vale a pena, está traduzido em português, é uma coisa pequenininha. Vá para a próxima sessão, procurem isso, ao menos isso. Cartas a um poeta, de um jovem poeta, do Rainer Maria Rilke. A poesia dele é lindíssima, estão traduzidas toda a obra poética dele pelo Paulo Quintela. Sim, isso há vários. Rainer Maria Rilke. E ele diz dadamente ao jovem poeta, portanto é uma correspondência, que isso é um bocadinho verdade lá para Alice, para quem está ligado à arte, etc. Que dadamente, quando nós contemplamos uma obra de arte, a partir de dado momento dessa contemplação é a obra que nos toma a nós. Não somos nós que a tomamos a ela. É a obra que nos toma por dentro, que nos seduz, que nos invade. Quando nós contemplamos, por exemplo, um Cristo, ou uma imagem de um santo, isso tem que existir. Porquê? Porque a arte cristã, a arte sagrada, não é primeiramente, nem segundo, nem terceiro, nem quarto, nem quinto, nem nada, uma arte decorativa. É mais do que isso. A arte tem que nos pôr em comunhão com o mistério que ela figura. Seja na pessoa de Cristo, de Maria, ou de um santo, ou de um momento da vida de Cristo, independente. Ela tem que nos pôr em comunhão com.
entre a minha interioridade, a minha sensibilidade, aquilo que eu sou, porque sou o homem concreto, que tem corpo, tem alma, tem espírito, tem sensibilidade, tem uma história, e o mistério que ela figura. É por isso que ali, não é por acaso que muitos artistas e muitos, principalmente os nossos irmãos do Oriente, dizem isso abertamente: pintar um ícone é uma história de sofrimento e de graça. Não se trata só de técnica. O artista tem de, dizem eles, tem de passar por aquelas fases de perplexidade, de sofrimento, de abandono, de achar que aquilo não vale nada, de andar para a frente, para trás, porque é a maturação interior. E aliás, contam, vocês são de arte, sabem, que o próprio Miguel Ângelo, quando pintou a Capela Sistina... Estava-me a lembrar, o Padre Luís também conhece com certeza o filme do Tarkovsky, do Andrei Prokofiev, que conta exatamente isso, não é? Vejam isso. E consta que o Miguel Ângelo, quando pintou a Capela Sistina, viveu meses fechado lá dentro, comia e dormia. E vivia quase como um indigente lá naqueles andaimes todos e não sei o quê, e sofreu e dizia que... Porque há ali todo um... No fundo é um mistério que ele quer figurar, que ele tem que viver. E isso requer tempo, isso requer maturação interior, requer isso tudo. E, portanto, vós próprios futuros arquitetos nunca se esqueçam disso. Projetar uma igreja não é fácil. Não é fácil porque preparem-se para sofrer. Não só as agruras que as coisas às vezes têm, mas estas agruras daquilo que vocês vão ser chamados a fazer e que tem a ver com um mistério que vos extravasa a vocês, à comunidade que vos encomenda a obra, a todos, e do qual nós todos vamos participar. E isso, se levarem a sério, é um caminho espiritual interior de maturação muito grande. Sim. Às vezes, na minha ignorância, penso na arte contemporânea como o desafio é outro, que é, parece que nós somos colocados dentro da obra e simplesmente temos que a interpretar. E essa humanização, essa encarnação, depois Deus encarnou, mas depois a arte, numa determinada linha teológica, nesta linha, ela também deve encarnar, digamos, este mistério, mas eu deparo-me diante da arte contemporânea que eu não consigo objetivamente perceber onde é que o mistério pascal está ali, não me interpela. Muitas vezes tem que ser mesmo interpretável. E eu, nas jornadas de arte e arquitetura do ano passado, porque eu na Católica, a dada altura havia um diálogo, havia um embate grande, porque havia penso que era até um arquiteto contemporâneo, e ele dizia, não, mas a arte, temos que nos deixar um bocadinho da arte kitsch, que é aquela arte do século XVIII, XVII, romana, e depois do século XIX. Não, temos que passar para outra coisa, que é aquilo que depois nós encontramos, que é essa arte nova, onde nós temos que interpretar, mas eu não consigo interpretar o vazio. E portanto, eu não sei, às vezes, eu sinto muito ignorante, porque não percebo até que ponto é que então essa arte, de facto, ela deve mostrar ou não esse mistério. Como é que é possível plasmar ou tornar plástico, não é, esse mesmo mistério? Não é? Porque eu, diante de certas obras, não é, eu acho que estou-me a lembrar da música, o Requiem de Mozart, falem do que quiserem de Mozart e podia ter os seus desvarios, mas ele consegue agarrar na letra e ninguém consegue fazer tão bem, musicar tão bem um Requiem como ele o fez, não é? E eu sinto aquele texto, quando eu vou ao texto, eu sinto aquilo que está a ser dito, não é? Quando eu vou ao Bach, que era protestante, mas era um cristão, ele traduz muito bem aqueles hinos, não é? E eu rezo, eu chego a tirar das igrejas, eu rezo, mas chego das igrejas e não consigo fazê-lo, porque está no domínio apenas da interpretação subjetiva. Não sei. Desculpa. Aí é um bocado isso, quer dizer, temos um bocado isso. E aquilo que tu dizes remete-nos para uma verdade que é esta. E esse colóquio, eu tive no colóquio, intervi uns 20 minutos, e eu disse isto, que me parece uma verdade muito profunda, que é: ninguém pode projetar uma igreja sem nunca ter feito a experiência de uma vigília pascal, sem nunca ter feito a experiência do que é uma seleção dominical, sem nunca ter feito a experiência do que é um batismo como deve ser. Porque, no fundo, estamos a projetar uma coisa onde não cá habitamos. Alguém se pode conceber, pode projetar, por exemplo, uma boa casa de habitação, sem saber o que é habitar uma casa.
E aí há toda uma vivência, que é isto que eu vos dizia, que tem a ver com o mistério que celebramos, que de facto estou convencido que depois da vivência há o gênio criador, há o gênio próprio daquele que por graça, por mérito, por capacidade, por iluminação, depois ainda faz esse plus e excede esse plus. Mas de facto, sem fazer a experiência destes momentos centrais daquilo que a Igreja celebra, é muito difícil. Se não caímos nisto, o altar é uma mesa, o ambão é uma estante, a cadeira é uma cadeira. Mas não sabemos o que é o presbitério. A nave é bobô. E então temos alas assim. Quando a nave e o presbitério, ou a nave e o santuário, estão sempre em constante diálogo. Não são coisas distintas numa igreja. Não são coisas distintas. Mas iremos depois mais para a frente, porque na ritualidade dos sacramentos isto então vai aparecer. Pedro, eu só queria saber, há uma pausa, não há? É melhor. Às 11? Sim. Deixem-me só dar mais um ponto. Está bem? Portanto, duas grandes afirmações. Esta, e ainda temos mais. Uma terceira grande afirmação da Constituição Litúrgica. No parágrafo 6, ele vai exemplificar isto. Se a liturgia é a celebração do mistério pascal, no parágrafo 6 ele vai dizer isto mesmo. Por isso, quando se batiza, é Cristo que batiza, quando celebramos a Eucaristia, é Cristo que preside, etc. Ou seja, vai, no fundo, dizer que do mistério pascal de Jesus recebem vida, força santificadora, ação sacramental, todos os sacramentos da Igreja. Aquilo que estávamos há bocado a dizer. O batismo é a celebração do mistério pascal. O crisma é a celebração do mistério pascal. A Eucaristia é a celebração. E, portanto, todos os sacramentos, os 7 sacramentos da Igreja, são todos eles, têm a sua fonte no mistério pascal de Cristo. Mas, no parágrafo, e portanto, isso é o parágrafo 6, o parágrafo 7 da Constituição Litúrgica diz-nos isto. Várias coisas, mas uma delas fundamental. A liturgia é presença e ação de Cristo. Ou seja, o parágrafo 7 da Constituição vai-nos dizer: Cristo está sempre presente na sua Igreja. Sempre. Mas de maneira particular nas ações litúrgicas. Está presente e está atuante. É por isso que a liturgia da Igreja não é uma ritualidade vazia, não é uma ritualidade desencarnada. Não é uma arqueologia de ritos. A liturgia da Igreja é uma ação sagrada onde Cristo está presente mediante o seu Espírito. Ele é que é presente e Ele é que é atuante. Não só porque é Ele que verdadeiramente preside, como iremos ver a seguir, mas porque a própria ação litúrgica é a ação de Cristo na sua Igreja, nos seus membros, na Assembleia celebrante e orante. Aquilo que vimos na primeira, que a liturgia é a continuação da história da salvação no hoje da Igreja, agora começamos a perceber o que é este hoje, isto aqui e agora, da celebração. É que cada celebração litúrgica é o lugar onde Cristo continua presente e atuante em cada um de nós que nela participa, em cada um de nós que celebra. E então reparar que aqui estamos a aprofundar a noção da ação, ou seja, que a ação é esta, a ação de Cristo. Quem age, quem santifica, quem opera em nós na liturgia é Cristo e o seu Espírito. Ele é que trabalha em nós. Quando eu ouço uma palavra, quando ouço as leituras, quando rezo, quando canto, não é só uma ação humana. É perceber que tudo isso que fazemos ali está envolvido na força do Espírito Santo e é Cristo a atuar em mim. Isto é, quando nós cantamos, por exemplo, o Salmo Responsorial, aquilo é só um intermédio musical entre uma leitura e outra? Claro que não. Aquilo é para tornar mais bonito? Não. Aquilo é porque é preciso um tempo de descontração? Não. Canta-se o Salmo, porque à medida que eu faço minhas aquelas palavras, em que eu repito aquele refrão, em que eu interiorizo aquele refrão, o Espírito de Cristo está atuando em mim, está-me, no fundo, a fazer isto que é a cristificar-me, ou seja, a tornar-me como Ele, a fazer-me dele.
E este aspecto é importante porque se vê aqui uma das dimensões do rito, que é o seu caráter perfumativo, que é o criador. O rito cria, o rito institui, o rito vai-nos moldando e vai-nos aperfeiçoando, porque é muitas vezes a única maneira que temos para que certas realidades não só possam ser expressas e ditas, como certas dimensões possam ser interiorizadas por nós. E este é o aspecto do rito. Nós que somos uma geração de gente que pôs o rito de lado, uma geração de 60 e de 70, ritualidade não, é sinal de prisão. Foi a fase de pôr todos os ritos em causa. Hoje são os sociólogos e os psicólogos dizem, calma aí. O homem é um ser ritual. O homem sem rito não sabe viver sequer. Desde que nos levantamos ao deitar, toda a nossa vida está cheia de ritualidades. Desde a forma como estamos à mesa, como nos arranjamos, como nos cumprimentamos, tudo isso. Portanto, pensar que o homem, cada dia, ia inventar e ter formas diferentes de estar, era o caos. Não nos entendíamos. Suponho que é todas as manhãs a gente ter uma maneira diferente de se cumprimentar. Não nos entendíamos, acabávamos todos à lombada, não é? Se um vinha e dizia, estava de manhã, cumprimentava-se com os esquimós, nariz com nariz, Breda Paula, o que é que tu queres? Estava logo tudo assim. O outro não, em vez de dar a mão, dava ao pé. Era uma coisa. Ou seja, a nossa vida está cheia de ritualidades, desde as coisas mais básicas, a nossa própria higiene. E o próprio do rito é a sua repetibilidade, ser repetível. O rito tem esta característica. O repetir institui. O repetir vai-nos moldando. Mas molda positivamente, não é um aspecto negativo. Ou seja, o rito é uma forma, como vos dizia, não só de expressarmos o que não é expressável por outra forma, e que, portanto, a ritualidade consegue dar forma a sentimentos, a atitudes interiores que não são traduzíveis por palavras ou outra coisa. E, portanto, o rito ajuda a isso. Como, por outro lado, o rito ajuda-nos a estruturarmos a nós próprios. Não é só exteriorizar, é também estruturar. Vejam, por exemplo, o que é a ritualidade na afetividade, por exemplo. Na ternura, em quem se ama. Há expressões próprias de afeto, de ternura, de encanto, de apreço, e que tem a ver com a ritualidade. Ora, então, dizer que a liturgia é a presença e a ação de Cristo quer dizer que na liturgia o que se faz, o que se realiza, por um lado é a continuação ou Cristo continuado. Por outro lado, Cristo está presente e atuante. Ou seja, a presença de Cristo na liturgia não é uma presença passiva, como quem está um entre outros. Na tradução portuguesa, até há aqui um aspecto interessante. Na tradução portuguesa, a saudação do Presidente, o Senhor esteja convosco, Dominus vobiscum, o texto mais antigo e que todas as línguas têm é a resposta mais antiga, e com o teu espírito. Se vocês forem a Itália, se forem a Espanha, a Inglaterra, todo o povo de Deus responde com o teu espírito. Só Portugal, e nisso nós somos sempre originários. Temos sempre tudo próprio, como possível à portuguesa, também temos assim as coisas. Mas os portugueses, quando foi da tradução latina, tivemos um problema porque nós temos que nos entender com todos os países de expressão portuguesa. E os brasileiros, não, com o teu espírito, na altura, na década de 60, 70, para eles era um horror esta resposta. Porque diziam, não, entre nós isso não pode ser. Porque entre nós há uma confusão entre espírito e espiritismo e aquilo tudo que não pode ser, não. E, portanto, a Conferência Episcopal Brasileira e tudo dizia, isso, por amor de Deus, não. Portanto, tem que se entrar em negociação. Porquê? Porque as traduções em cada língua têm que ter a mesma versão. Em inglês, para todos os países da Inglaterra. E, portanto, a Santa Sé pede isso. E nós tivemos que entender. Então, o que é que se vai responder ao Senhor esteja convosco? Se não pode ser com o teu espírito, o que é que há de ser? E houve várias tentativas, várias propostas, várias não sei o quê. É com o teu de quem? É isso? O teu de Cristo. O teu de Cristo. Claro, o teu de Cristo. Não é com o teu espírito do Padre. Ao contrário do abraço da paz, no rito da paz é diferente. No rito da paz também é a paz de Cristo, não é nossa. É a paz de Cristo, mas eu quando digo a paz seja contigo, a de Cristo. É a paz que vem de Cristo, não é? A paz que vem de Cristo. E então, a tradução portuguesa, depois de muitas experiências e não sei o quê, ficou esta que nós hoje temos. Ele está no meio de nós. O Senhor esteja convosco. E a Assembleia diz,
Ele está no meio de nós. É uma tradução feliz. Feliz porque realça isto. Ou seja, o Senhor esteja convosco e nós temos convictos e conscientes que Ele, o Senhor Jesus, está no meio de nós, mediante o seu Espírito presente e atuante. Portanto, a tradução não é infeliz. Aliás, não é infeliz tanto ao ponto que a Santa Sé sempre a aceitou e creio que não sei se neste momento teremos que mexer nela, mas creio que não faz grande moça com isso. Porque percebe o sentido equitável. Mas ilumina um bocadinho a noção da presença de Cristo no sacerdote. Claro. Mas a minha pergunta é, mas ilumina, essa resposta ilumina a noção da presença do Espírito de Cristo no sacerdote. Mas tanto está no sacerdote como na Assembleia. Nós dizemos à Assembleia, o Senhor esteja convosco. Portanto, é plural porque estamos para a Assembleia, não é? Quando a Assembleia responde, Ele está no meio de nós, quer dizer, ilumina esta força, digo eu, é a minha interpretação. Não é um revivalismo, nem é uma fixação na tradução. Mas ilumina, efetivamente, uma força muito objetiva da resposta da Assembleia da presença do Espírito, nesse mesmo sentido. Nesse sentido poderá, mas eu não creio que isso seja o que esteja em causa, seja a valorização da presença do Espírito na pessoa do ministro ordenado. Eu creio que é mais o sentido, o Senhor esteja convosco, com o teu Espírito, nesse sentido. No Espírito de Cristo, que estejamos todos no Espírito de Cristo. Eu creio que é esse o sentido. Agora, também tem essa vertente, é evidente, mas não creio que a possamos hipervalorizar, ou seja, confinar a resposta como uma resposta ao sacerdote, no sentido de valorizar. Digo isso porque, como ele age na pessoa de Cristo, tem esta ligação. E por isso também, no fundo, toda a Assembleia, não é? Estamos nessa presença do Senhor. Claro. Essa presença, portanto, e a resposta a isto por causa de presença e ação. Como é que se realiza esta presença e a ação de Cristo na liturgia? Ou seja, não basta só dizer, sim, Cristo está presente, Cristo e o seu Espírito estão presentes. Como é que ela se realiza? O Concílio, neste parágrafo 7, diz-nos o seguinte: esta presença de Cristo, esta presença e a ação de Cristo na liturgia realiza-se mediante 4 modalidades. As 4 modalidades dessa presença e ação de Cristo, que o próprio número 7 elenca, são estas. Cristo está presente e atuante mediante e na Assembleia Litúrgica, ou seja, no povo de Deus congregado que está a celebrar. Cristo está presente e atuante na Palavra de Deus proclamada, que chamamos as leituras. Mas não só, é toda a Palavra proclamada na celebração, as orações, tudo. Cristo está presente no ministro ordenado, ou seja, naquele que preside, padre, bispo, diácono. E por último, e esta é a maior de todas as presenças, mas também confinada a um só dos sacramentos, Cristo está presente no sacramento do seu corpo e sangue. Uma palavrinha breve sobre cada uma delas, e com isto depois fazemos a pausa. Cristo está presente e atuante na Assembleia Litúrgica. Esta é a primeira realidade da celebração. A primeira realidade de toda a celebração litúrgica da Igreja é a Assembleia congregada. O povo de Deus congregado. Seja ele muito ou pouco. E a Assembleia Litúrgica, na celebração litúrgica, não é uma realidade primeiramente sociológica. Isto é, a Assembleia Litúrgica não se trata de sermos muitos ou poucos, novos ou velhos, assim, frito ou cozido. Não. A Assembleia Litúrgica é uma realidade, primeiro que tudo, uma realidade teológica. Isto é, ela é o corpo eclesial de Cristo. Ela é o povo de Deus, o seu corpo. Quer dizer que na Assembleia Litúrgica é, e aqui faço um apelo e explico rapidamente uma noção que está por trás disto, que é a Assembleia Litúrgica é o corpo místico de Cristo, do qual Jesus é a cabeça e nós somos os membros. Isto é,
Então, o que são as nossas assembleias, nas nossas igrejas, ou grandes assembleias, como, por exemplo, as grandes celebrações em que o Papa está, numa praça pública, etc, etc. A Assembleia Litúrgica é o povo de Deus congregado, reunido, e está ali a ser aquilo que Ele é. E que Ele é desde quando? Desde o dia do seu batismo. Todos nós, pelo nosso batismo, ou o batismo de Cristo que recebemos, pelo batismo de Cristo que recebemos, todos nós fomos inseridos em Cristo. São Paulo usa a imagem do enxerto. Isto é, fomos enxertados em Cristo. Fomos enxertados nele pelo batismo, porque no batismo recebemos a vida nova dele. Somos feitos numa nova realidade com o Pai, seus filhos, tornados seus filhos. Somos templos do Espírito Santo, portanto, todas as realidades que o batismo faz em nós nos inserem em Cristo. Cada batizado é, no fundo, um homem e uma mulher que é enxertada em Cristo, é inserida em Cristo. E ao ser inserida em Cristo, todos nós participamos da missão de Cristo. E a missão de Cristo era tripla. Aquilo que São Pedro fala numa das suas cartas, Cristo era profeta, sacerdote e rei. Aquilo que no Antigo Testamento eram coisas distintas, o rei não era profeta nem sacerdote, o sacerdote não era rei nem profeta, o profeta não era nem sacerdote nem rei. Eram realidades completamente distintas. Em Cristo, estas três realidades uniram-se. E para onde é que elas nos remetem? Cristo é profeta no sentido de que Cristo é a palavra. O profeta é o homem da palavra. E Cristo é a palavra do Pai. É mais até do profeta. Cristo é o Verbo encarnado. Isto é, a palavra encarnada. Cristo é o Verbo encarnado. E, portanto, Jesus é a plenitude do profeta. Ou seja, é a palavra mesmo. Cristo é sacerdote, porque o sacerdote é aquele que faz a ponte entre Deus e a humanidade. E Jesus consumou essa ponte na cruz. Na cruz é que Jesus se tornou o sumo e eterno sacerdote, como diz a carta aos Hebreus. Quer dizer, Jesus levou à plenitude na cruz o serviço, o exercício sacerdotal e a concepção sacerdotal. Reparem que no sentido sacerdotal do Antigo Testamento, o sacerdote é aquele que sobe ao templo, que apresenta a Deus a oração do povo, que apresenta a Deus os sacrifícios do povo, que os eleva. E entre ele, o sacerdote, e o sacrifício, há uma diferença. Ele é o sacerdote, o sacrifício é aquilo que a pessoa apresenta, é muitas vezes o animal, é os produtos da terra que são sacrificados no altar, imolados, etc. Na cruz, isto ganha um sentido novo, que é, Jesus é o sacerdote que oferece ao Pai, e Jesus é também a oferta que é oferecida ao Pai. Isto é, Jesus na cruz não é só o oferente, aquele que oferece, mas é também o que é oferecido. Ele é a vítima. Ele é o cordeiro de Deus, como nós dizemos depois na celebração. Ou seja, aquilo que no Antigo Testamento o sacerdote é uma coisa, a vítima é outra, em Jesus Cristo há aqui uma unidade. Porque na cruz Jesus é o oferente, é o sacerdote, mas é também aquilo que é oferecido. Ele oferece-se, ele dá a sua vida. Ora, este novo sacerdócio de Cristo, e portanto Jesus leva à plenitude, cá está. Ele é o sacerdote. E ele é também o rei. Porquê? Porque em Cristo a realeza é serviço. A realeza é entrega, é dom. Ele próprio diz: quem quiser ser grande, faça-se servo de todos. Quem quiser ser o primeiro, faça-se o último. E, portanto, em Cristo há uma concepção nova de realeza, que já não tem as coordenadas, nem sequer os atributos da realeza terrena, mas perceber que a realeza verdadeira é aquela que se faz dom, é aquela que se faz entrega. Ora, esta tríplice missão de Jesus é a mesma tríplice missão que cada batizado recebe no batismo. E vocês podem dizer, então, mas todos nós somos profetas, sacerdotes e reis. De certa maneira somos. Nós, pelo batismo, somos os homens da palavra, que ouvem, meditam e vivem a palavra. E, portanto, somos os homens da palavra e que a testemunham.
Nós, pelo batismo, ficamos capacitados para também nós elevar a Deus o louvor e a oferta, se participamos do sacerdócio de Cristo. E nós, pelo batismo, também somos reis. Porque, seguindo a Cristo e sendo seus discípulos, para nós a realeza é serviço, é entrega e doação. E, portanto, a nossa vida deve viver este dinamismo. Ora, há disto que Jesus era e continua a ser, nós passamos a ser pelo nosso batismo. Então, quer dizer que o batismo nos insere, com esta tríplice missão, nos insere em Cristo e, portanto, formamos com Ele um corpo. Reparem que é isto que Paulo fala nas suas cartas quando fala da Igreja. Quando Paulo fala do que é a Igreja, Paulo usa duas imagens. A imagem do corpo e a imagem do templo. A imagem do corpo é quando Paulo diz abertamente: vós sois o corpo de Cristo. E assim como no corpo há vários órgãos e vários membros, e todos os membros trabalham em conjunto para a harmonia, e portanto, diz Paulo, a mão não pode dizer ao braço: eu não preciso de ti, o pé não pode dizer à perna: eu não preciso de ti. Assim na Igreja, todos nós inseridos nela, entrados nela, neste corpo, o batismo, cada um de nós tem a sua missão, o seu lugar, etc. A imagem do corpo. A outra imagem que Paulo usa para dizer esta verdade é que a do templo. Não é? Nós somos as pedras vivas de um templo que tem por pedra angular Jesus Cristo. Ora, estas duas imagens estão na base, no fundo, daquilo que se chama o corpo místico de Cristo. Ou seja, não é um corpo biológico, mas a Igreja é este corpo que tem Cristo por cabeça e ela por seu corpo. E todos nós entramos nela pelo batismo. Todos nós entramos neste corpo pelo batismo. Cristo é a cabeça, nós os seus membros. Ora, a Assembleia Cristã, e voltamos então agora aqui, a Assembleia Cristã é este corpo místico. É este corpo eclesial. Porquê? Porque as nossas assembleias, reunidas para celebrar a Eucaristia ou outro sacramento, o que é que elas são? São assembleias constituídas, maioritariamente, evidente, por homens e mulheres que, pelo batismo, foram inseridos neste corpo místico. E, portanto, a nossa assembleia não é o pessoal junto, não é sequer uma realidade primeira sociológica. Pelo contrário, como vos dizia, é uma realidade teológica. A Assembleia Cristã é o corpo eclesial de Cristo. É o corpo formado por homens e mulheres que já receberam o Espírito de Cristo, foram inseridos na vida dele no batismo, que peregrinam no tempo, mas que estão marcados, indelevelmente marcados por esta vida nova. E é por isso que ao início da celebração, se repararem em todas as celebrações, aquele que preside saúda esse corpo. E saúda esse corpo eclesial em nome de Deus. Começamos sempre benzendo-nos, ou seja, em nome de quem começamos a celebração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois o Presidente, o que é que diz à Assembleia no geral? A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito estejam convosco. Ele não está a saudar unicamente um grupo humano. Ele está a saudar o corpo eclesial de Cristo, a Igreja de Cristo. Que é uma realidade teológica. Que é uma realidade sacramental. E isto muda completamente quando há bocado vos dizia: a nave não é o lugar da maralha. Tem a ver com o recapitularmos e o readquirirmos a noção do que é a Assembleia. Percebi que a Assembleia é um corpo orante. É um corpo marcado onde corre e circula o Espírito de Cristo. Seja ela novinha ou velha. Depois há essas características todas sociológicas, muitos ou poucos, cultos ou menos cultos, novos ou velhos. Depois há também a realidade espiritual, é uma assembleia onde há santidade e há pecado, e cada um com a sua história de fé, com a sua história de pecado e com a sua história de santidade. É evidente, tudo isso lá está. Mas a Assembleia é o corpo eclesial de Cristo. É aquele corpo que se une a Cristo para celebrar o mistério. E o mistério é o próprio Senhor. E, portanto, ela é, de facto, primeiramente, uma realidade onde Cristo já está. É por isso que nós devemos Ele estar no meio de nós. Porque está em cada um de nós desde o dia do seu batismo. Porque está entre nós, porque Ele próprio garantiu: quando um ou dois se reunirem em meu nome, eu estou no meio deles.
E, portanto, saber que no facto de sermos esta Assembleia e estarmos ali, Cristo está connosco, está presente e está atuando pelo seu Espírito e depois por tudo o que vem a seguir, pela sua palavra, pela ação sagrada, etc, etc. Para que isto muda completamente a noção da Assembleia. Tudo, para todos os lados. Quer para quem preside, quer para quem vai, quem está na Assembleia, quer para quem projeta, quer para quem limpa, quer para tudo. Uma igreja porca, que ninguém limpa, é sinal que não tem respeito nenhum para a Assembleia que lá vai. E a Assembleia que lá vai também não tem muito cuidado consigo própria, porque uma igreja é sempre o ex-libris da comunidade a que ela pertence. É bom que a gente nunca esqueça isso. Uma igreja que não tem cuidados é sinal que a própria comunidade não tem cuidados, não tem brilho na sua casa. Uma comunidade que só rebica, por exemplo, o presbitério e a Assembleia nada, é sinal que tem um olhar displicente pela Assembleia. Para o Senhor Prior e boa tudo. A Assembleia é trivial e almôndegas. Fiz-me entender. Bom, depois passamos às outras, que já são 11h15. Eu não sei quanto tempo é a pausa. Fazemos 15 minutos. Sim, pelo menos. Tem estado a ser claro, só que eu tenho medo de entusiasmar e partir de critérios. Eu só queria fazer uma explicitação, porque parece-me que é necessário. Quando falou dos ícones da Igreja Ortodoxa, é mais correto dizer da Igreja Oriental. Que é ortodoxa e católica. É verdade. Os ícones do Oriente são. Porque não usam, quando a gente diz ortodoxo, de facto, confina. Há íconos, isso quer dizer que há íconos católicos. Da Igreja Oriental. Sim. É que existe a Igreja de rito oriental e de rito ocidental, que é o nosso. E há a católica, como há a ortodoxa. Com o mesmo rito. Ou mesmo uns em comunhão com Roma, outros não. Não, isso é outro mundo. Era uma coisa gira, é uma iniciação às igrejas orientais e tudo. Porque há igrejas orientais de rito bizantino, mas em comunhão com Roma. E de rito bizantino, não em comunhão. Tudo, portanto, aquilo é uma magia.